Salve rapaziada, tranquilo? Aqui é a questão 69 do AO Branco de 2019, é a primeira questão de química, né? E ela fala o seguinte: uma forma de purificar o sal cloreto de amônio é a descrita a seguir. O sal é aquecido, passando diretamente ao estado gasoso. Então, o sal, que é um sólido, passa diretamente ao estado gasoso, certo? Sem passar pelo estado líquido. O gás obtido é resfriado, passando diretamente ao estado sólido, ou seja, depois ele volta a ser sólido, sem passar pelo estado líquido. O sal obtido pelo resfriamento do gás é mais puro do que aquele que foi aquecido. Esse processo de purificação é conhecido como. Ora, que a questão exige do candidato conhecimento a respeito dos estados físicos que as matérias podem assumir, né? Ou seja, ou a matéria pode ser sólida, ou líquida, ou gasosa, né? Vamos pegar o exemplo a água, né, para facilitar o entendimento. O gelo, quando vai virar água, né, líquido, ela vai sofrer um processo de fusão. O líquido, quando passa para o estado gasoso, ela vai sofrer um processo de vaporização, tá certo? Lembrando que vaporização tem outros três subtipos, né? Então aqui, ó, um desses subtipos é o que? A evaporação, certo? O que é a evaporação? É o processo natural e lento, como quando você deixa a roupa no varal, né? Perceba que a roupa que está umedecida, ela não vai, você não vai aquecer aquela água, né? O sol não vai ser capaz de aquecer aquela água a uma temperatura de 100 graus Celsius para que aquela água evapore, né? Então, ah, entre em estado de ebulição, na verdade, né? Então a evaporação é esse estado natural aí da e lento também, né? Agora a ebulição é feita a partir do momento que você fornece bastante energia ao corpo, né? Por exemplo, quando você coloca água para fazer café, chega um momento ali que começa a borbulhar e você vai lá e passa o café, né? Isso aí é a ebulição. Todo material tem um ponto de ebulição específico, certo? Tem também a calefação. A calefação é quando, por exemplo, você pega água e joga ali no ferro fervendo, né? Então ela vai passar muito rapidamente do estado líquido para o estado gasoso, né? Então é importante não confundir, né? Nem sempre que o líquido passa para o gasoso eu vou ter uma ebulição, correto? Beleza. Agora, como que é o nome de quando eu tenho um corpo no estado gasoso e vou passar para o líquido, né? Ora, eu posso ter dois nomes aqui, né? Primeiro, liquefação ou que condensação, certo? Liquefação ou condensação. Quando o líquido volta ao estado sólido, eu tenho a solidificação. Sem dúvida, essa parte aqui é o nome mais fácil, né? Porque você está transformando em sólido essa solidificação, certo? Agora, é possível que um material passe do estado sólido para o estado gasoso diretamente? Obviamente que é. E o nome disso é sublimação, certo? E no caso contrário é ressublimação, que é o que consta na alternativa E da questão, certo? Ora, vamos destrinchar o porquê do erro das outras alternativas aqui, né? Vou deixar aqui para quem quiser copiar ou tirar um print, deixar rapidinho aqui uns 3 segundos. Beleza? Copiou, tirou o print aí, tranquilo. Agora, vou explicar o porquê que a A está errada, né? Ora, a fusão fracionada ela ocorre quando eu quero separar dois sólidos, certo? Dois sólidos com temperaturas de ebulição diferentes, certo? Temperaturas de ebulição diferentes. Por exemplo, quando... Aliás, temperaturas de ebulição não, né, cara? Temperatura de fusão, né? Porque eles são sólidos e vão ficar o que? Líquidos. Desculpa pelo erro aí. Sólidos. Então, eu tenho um ponto de fusão diferente, né? Por exemplo, se eu vou separar prata e cobre, né? Eu posso usar esse processo aqui de fusão fracionada, certo? Porque a prata ela tem uma temperatura de fusão de 960 graus Celsius e o cobre tem temperatura de fusão de 1083 graus Celsius, certo? Então, se os dois estão misturados aqui com materiais sólidos, se eu esquentar
E quando eu chegar a 960 graus Celsius, primeiro quem que vai virar líquido? A prata, né? Aí eu posso colocar algum equipamento que possa escoar a prata e vai sobrar só o cobre, certo? Aí eu vou aumentando até chegar a 1083 graus Celsius. E aí eu vou separar o líquido do cobre, certo? Tranquilo. Agora, a destilação fracionada é quando eu tenho uma mistura de líquidos com pontos de ebulição muito próximos, né? Só que acontece, por exemplo, com o petróleo lá, onde a gente tem uma torre, né, que é separada por diversos níveis, né? Então, aqui o que vai ficar é o material mais pesado, aqui um pouco mais leve, aqui um pouco mais leve, até chegar aqui quando haverá a separação do gás, certo? Aqui tem um asfalto, etc. São as coisas mais pesadas. Aqui no meio tem o diesel, né? Então, isso aqui que é a destilação fracionada, né? Quando eu tenho uma mistura de hidrocarbonetos, por exemplo, aqui no petróleo, com pontos de ebulição muito próximos, né? Então, eu vou esquentando aqui e aí o gás vai passando por aqui e vai deixando seu respectivo derivado, certo? Agora, a cristalização fracionada, ela ocorre quando eu também tenho dois sólidos misturados por um líquido. Esse líquido evapora e os sólidos se cristalizam separadamente. Isso aqui ocorre, por exemplo, no processo de fabricação de sal, da água do mar, certo? Você pega um pouco de água do mar, deixa naqueles reservatórios bastante largos, porém rasos, né? Aí a água vai o quê? Evaporando, certo? Porque ninguém coloca fogo naquela água para que ela chegue a 100 graus. Ela vai evaporando aqui. E aí vai sobrar os cristais separados, né? Dentre eles o sal. Agora, a condensação é justamente esse processo aqui do gasoso virar líquido, né? Isso aí eu posso ver quando eu, por exemplo, eu deixo uma garrafa de água gelada em cima da mesa. De repente eu olho assim e ela tá cheia de água, né? Ela tá toda umedecida, né? Então, o que que acontece? A garrafa de água tá lá e aí ela tá gelada, né? Com água gelada aqui, tá? E de repente, depois de um tempo, você percebe que há um monte de gotículas de água que se fixaram ali, ou seja, era partículas de água que estavam no ar, que ao entrar em contato com a superfície gelada da água dentro desse recipiente, elas se condensaram, né? Então, elas estavam no ar e viraram líquido depois que entrou em contato com a água gelada, né? Por quê? Porque daqui para cá eu tenho a perda de energia, certo? Daqui para cá eu tenho o ganho de energia. Então, se você colocar, por exemplo, um gelo numa panela, colocar a panela para esquentar, o gelo vai virar líquido e o líquido vai passar para o estado gasoso após o processo de ebulição. Entendeu? Por quê? Porque você está adicionando energia na, na mistura ali, certo? Agora, a ressublimação é justamente o processo citado aqui no texto. Beleza? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Se quiser que eu comente mais a respeito de alguma coisa, também deixa aí, né? Dá seu curtir e compartilha para quem acha que, pra quem você acha que tem dificuldade nessa matéria. Falou? Um abraço.